Nós olhamos para um discurso como esse e nós dizemos assim, amém. Mas esse era exatamente o discurso dos homens de Babel. E eu não gostaria de dizer amém para o discurso dos homens de Babel. O que há de errado com esse discurso? Por que Deus, olhando para esse discurso, ele disse, não, isso não vai acontecer. Eu vou interferir. Eu vou interferir e eu vou estragar tudo. E vai haver confusão e dispersão. É assim que vai ser. Eu não vou apoiar essa iniciativa de unidade e de cooperação. Mas como não? Não. Mas o Senhor não é um Deus bom? Sou um Deus bom, mas não vai ser assim. Por quê? O texto vai mostrar por quê. Se os irmãos olharem também para a narrativa de Gênesis 11, os irmãos vão ver na narrativa uma dinâmica literária que eu já mencionei no começo. É uma dinâmica que mostra uma dobradiça. Tem uma dobradiça no capítulo 11, e essa dobradiça literária, ela está no versículo 5. O que acontece no versículo 5? No versículo 5 acontece o fenômeno da reversão ou da inversão. Depois do versículo 5 do capítulo 11, tudo se inverte. Há uma inversão. Você vai lendo o texto e você vê assim, você vê o versículo 3 dizendo, vinde, façamos tijolos. O texto está dizendo. O versículo 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. São convites amigáveis, não são? Vinde, vinde. Hã? São convites de união. Vamos juntos. Vamos nos unir. Vinde. Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Então chega o versículo 5. O versículo 5 é a dobradiça. Começa o reverso. A união e a cooperação que estavam acontecendo sofrem um baque. A dobradiça está no versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Ele desce e veja o que ele diz no versículo 7. Vinde. É irônico isso aqui. Isso aqui é um recurso literário. Esse recurso literário se chama ironia. O pessoal fala, ironia é pecado. Então reclama com Deus, porque Deus é impressionante como a Bíblia tem episódios de ironia. Eu sou bastante irônico, né? Até demais às vezes, né? Mas a ironia é um recurso que Deus usa na literatura, na construção dos textos bíblicos. Nós temos vários, na realidade esses 9 versículos têm vários episódios de ironia. Então você vê no versículo 3, vinde, façamos tijolos. Versículo 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Aí você vê no 7, vinde, desçamos e confundamos sua linguagem. Deus também tem o seu vinde. Ele fala, vocês falaram vinde? Eu vou falar também. Agora é minha vez. Vinde! E pronto, estragou tudo. Vocês vão? Eu também vou. Vocês tomam a iniciativa de ir? Eu também sei falar vinde. Eu também sei. Agora é a minha vez de falar vinde. E aí então, depois da dobradiça do versículo 5, o Senhor então muda tudo. E nós vemos então uma narrativa no formato, é quase que um triângulo, né? Ela sobe, ela vai subindo, né? Unidade, cooperação, todos ali alegres, trabalhando. Aí chega o versículo 5. Aí começa a descer. Vinde! E vai tudo para baixo. E como termina? Eles espalhados pelo mundo. Esse é um recurso literário extraordinário. É um recurso inteligente. Esse recurso da dobradiça. E ele tem uma razão teológica.
Quando Deus usa esse recurso literário, ao colocar essas palavras aqui na pena, né, de Moisés, quando ele usa esse recurso literário, ele tem um objetivo teológico, doutrinário. E o objetivo é o seguinte: olha, Deus interfere nos negócios humanos. Ele interfere. E ele interfere de modo a alterar tudo. E ele pode fazer isso quando os negócios humanos não agradam. Nós aprendemos uma grande lição teológica a partir desse modelo do V invertido, né? É um V invertido. Nós aprendemos uma grande lição teológica através desse recurso literário do V invertido, da dobradiça, da inversão. Nós temos planos e dizemos: vinde, vinde, vinde. E então Deus interfere e diz: vinde. E vai tudo para outra direção. E essa lição teológica, ela é fundamental para os crentes. Ela foi fundamental para os leitores originais do texto bíblico, os israelitas, que tinham que aprender isso, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus, que tinham que aprender que Deus tem todo o direito, como Senhor e Criador de tudo, e Deus verdadeiro, de interferir na história humana e dar outra direção para a história humana, fazendo valer a sua vontade e fazendo com que o seu querer prevaleça sobre o querer do ser humano. Que é uma lição preciosíssima que nós resistimos às vezes a aprender. Mas temos que nos curvar a isso, temos que nos lembrar: olha, nós podemos realizar projetos, podemos ter alvos, e alvos até bonitos, como esse aqui. Quem vai criticar um alvo desse? Segurança, unidade, mútua cooperação, construir uma cidade, estabelecermos ali o nosso núcleo de convivência pacífica. Qual o problema disso? Mas Deus interfere e pode dar à história um rumo totalmente oposto àquele que nós planejamos. Essa história que existe por aí, de que você faz o seu futuro, que a gente escuta nas novelinhas aí, nos filminhos da Disney, nas musiquinhas, essas bobagens todas, isso aí, à luz da Bíblia, é uma imensa tolice. Quem define os rumos da história de cada um e o desfecho dos planos de cada um é o dono da história do universo. É ele quem faz isso. Então é por isso que Tiago diz o seguinte: em vez de vocês dizerem, nós vamos fazer isto ou aquilo, digam primeiro o seguinte: se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto ou aquilo. Porque vocês não sabem o que é a vida de vocês, se ela vai durar mais do que o tempo de duração de uma brisa pela manhã. Vocês não sabem de nada. Vocês devem dizer: se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto ou aquilo.